Oi, gente! Hoje eu vim contar sobre o relato e a minha escolha de parto. Antes de começar a contar sobre a minha história, eu vou dar minha opinião a respeito dessa polêmica entre partos, tipos de partos e ser mais mãe ou menos mãe, dependendo do tipo de parto que você tem. Durante muito tempo, eu percebi que foi meio que imposto a cesárea nos planos de saúde ou mesmo no SUS. Antigamente não, até de tempos atrás, parecia que o mundo conspirava para que as pessoas fizessem, as mulheres fizessem a cesárea, tá? E de uns tempos pra cá começou a mudar algumas coisas e os planos agora estão querendo obrigar de uma certa forma que as mulheres façam o parto natural. Na minha opinião, eu acho que nenhum e nem outro é bacana. Eu acho que a gente não deve ser obrigada a fazer um tipo de parto. A gente tem o direito de escolher o tipo de parto. Seja ele natural, humanizado, domiciliar, com analgesia, cesariana, independente da maneira como é feito o parto, até adoção, que a pessoa não fez o parto, mas não vai ser menos mãe ou mais mãe, porque não pariu aquela criança. Então não vai fazer a mulher mais mãe ou menos mãe o tipo de parto que a pessoa escolheu. Mas eu acho que faz toda a diferença o respeito em que essa mulher vai ter com a escolha que ela tem. E eu acho que, na minha opinião, então, a gente deveria ter o direito de escolher o tipo de parto, tá? Enfim, isso acontece muito, tá nesse andamento de proibir, de escolha, e eu acredito que vai chegar num bom senso aí a parte da saúde. No meu caso, eu escolhi a cesárea e fui eu que escolhi, eu não fui obrigada por ninguém e era a minha opção, tá? Então eu vou explicar assim, por que eu escolhi a cesárea? Eu sei que o parto normal, o parto natural, humanizado, seria talvez a maneira mais natural de um neném nascer. Mas eu queria a cesárea, eu tinha medo e eu optei pela cesárea desde o princípio. O que acontece? A gente conhece pessoas que têm opiniões diferentes da nossa e claro que às vezes eu até tinha vergonha de falar que eu queria a cesárea, porque muitas mulheres ativistas ou que preferiam o parto humanizado ficavam falando horrores, né, pra mim, até pra me convencer a desistir da cesárea. Mas então, como eu tinha esse problema de não entrar em discussão, então eu falava assim, eu ainda não sei, eu ainda não decidi, pra que realmente eu não chegasse a discutir, porque eu acho que era uma opinião minha, uma opção minha, né? Uma coisa que eu acho horrível, gente, independente se a pessoa quer fazer independente do tipo de parto, a pessoa vai lá, quer fazer um parto humanizado ou domiciliar, aí vem um cabeçudo, chega pra ela já tá nervosa, já tá grávida, chega pra ela e fala assim, você é louca, vai fazer um parto humanizado, você vai sentir dor, é o parto que sente dor. Meu, não fala um negócio desse pra pessoa. Aí a outra vai lá, eu vou fazer parto normal, mas eu quero tomar anestesia, analgesia. Então já que você vai fazer, ter intervenção médica, faz a cesárea. Poxa, gente, deixa a pessoa escolher, deixa ela querer tomar um remédio, ela tem todo o direito de não querer sentir tanta dor assim. E a mesma coisa que eu ouvia muitas vezes quando eu falava, eu vou fazer a cesárea, as pessoas me falam assim, nossa, sabia que você pode morrer? Você sabia que você tem muito mais chances de morrer com a cesárea porque é uma cirurgia? Ô, gente, na boa, não vamos fazer esse tipo de comentário pra grávida. É tudo que ela menos precisa, é você criticar a maneira como o filho dela vai vir ao mundo, tá? Então essa é a minha opinião e a minha dica, não fale nada pra nenhum tipo de parto, pra nenhum tipo de opção que a grávida tem em relação a trazer o seu filho no mundo. Mãe é mãe, mulher que pôs o filho no mundo ou que adotou e que tem o amor de mãe é sempre mãe. Então agora vamos lá ao meu relato de parto. Cheguei pro meu médico e perguntei se ele fazia cesárea, porque aqui na minha cidade eu fiz a cesárea, o meu plano de saúde era numa outra cidade e eu fiquei por lá primeiro por causa do meu médico e segundo porque lá não tinha essa obrigação de ser parto normal. Aqui na minha cidade
era obrigado o plano de saúde daqui a fazer parto normal, tá? Só em último caso faria cesárea e eu tinha esse medo. E eu também queria estar com o meu médico que eu estava acostumada. Então eu cheguei pro meu médico, perguntei se ele fazia cesárea, ele falou assim, essa é a sua opção, eu vou fazer, ok. Então beleza. Eu tinha medo de entrar em trabalho de parto, porém eu também não tinha muita pressa de marcar logo. Eu queria fazer a cesárea na semana 39, que eu não queria chegar até a 40, eu também não queria antes. Então, como a semana 39 dava na semana do aniversário do meu pai, eu perguntei pro meu médico se a gente podia fazer a cesárea, porque eu não esperei entrar em trabalho de parto, eu agendei. Pode me criticar, que eu sei que vai ter gente que vai criticar. Mas eu agendei e eu perguntei pro meu médico se eu podia fazer dia 1º de junho de 2015, que era uma segunda-feira. Porque era aniversário do meu pai e eu queria homenagear. Aí o médico falou que sim, que já tava... Ele olhou o primeiro nenê, viu que tava tudo bem, que a gente tava ok, que poderia ser no dia 1º. Então eu fiz a cesárea com 38 semanas e 5 dias. Faltando 2 dias pra completar 39. Então... a gente marcou, 7 horas da manhã eu tinha que estar na maternidade. Como eu marquei, eu aproveitei uma semana antes para depilar, para fazer unha, embora ele não deixou eu passar esmalte, mas eu deixei tudo bonitinho, fiz sobrancelha, porque a gente sabe que para se cuidar depois eu ia ter um pouco de dificuldade, mas eu já queria me arrumar e ir depilada também, porque eu não queria que lá no hospital me depilasse. Então chegou na segunda-feira, eu acordei 6 horas da manhã pra me arrumar, tomei um banho, arrumei cabelo, fiz maquiagem e eu comecei a sentir uma dorzinha do lado direito. Como eu já tive várias cólicas de rim, no momento eu associei a uma cólica de rim porque era uma dorzinha muito parecida. Eu falei, não é contração, porque não tá dos dois lados e eu não sentia que era contração. E eu tava muito preocupada que podia ser uma cólica de rim. Eu falei, nossa, agora, nos últimos instantes de gravidez, eu vou ter uma cólica de rim. Mas eu preferi não focar muito na dor, terminei de me arrumar, eu fiz uma oração e aquela dor foi desaparecendo. Eu acho que devia ser nervosismo psicológico. Passou, nós fomos pro hospital, lá na outra cidade. Entrei pro quarto, aí já pediram pra eu colocar aquela camisola de cirurgia. As enfermeiras olharam pra ver se estava tudo ok a depilação. O meu marido entrou comigo no parto, mas eu fui primeiro pra sala de cirurgia, logo o maqueiro veio me buscar e depois o meu marido ficou se aprontando pra ir depois. Cheguei na sala de cirurgia, primeiro eu fiquei no corredor do centro cirúrgico um pouquinho, até que arrumassem tudo, e aí eu entrei na sala. O que mais me incomodou é ficar na maca esperando, porque como tava com a barriga grande, deitada, eu tinha dor nas costas, deitar reta. Mas isso passou pra maca, aquela maca estreitinha da cirurgia, colocaram todos aqueles eletrodos pra ficar vendo o batimento cardíaco e pressão, né, acompanhando. E logo o médico entrou, eu acho que ele entrou porque a última vez que eu consegui olhar no relógio era 8h24, tá? Então logo eles entraram, o anestesista entrou e falou pra mim, Cintia, a gente vai sentar, você vai sentir uma pressão. Eu já tinha tomado as outras umas 2 vezes antes anestesia, que foi na curetagem e numa cirurgia de apêndice, mas eu não lembro porque eu tava meio grog já nessas outras 2 cirurgias. E nessa eu não dormi porque eu queria ficar acordada durante o parto, né? Então me tombaram, ele fez uma pressão, mas a anestesia não doeu nada. O momento mais difícil foi a hora que terminou de aplicar anestesia, eu deitei e a anestesia começou a fazer efeito. Eu tive uma sensação muito ruim, que parecia que passava um peso em cima de mim, e eu senti dores no ombro, assim, e eu senti que parecia que minha pressão caía, mas eu não conseguia nem olhar no monitor para ver minha pressão. E aí até colocaram um pano, falou, se você tiver ânsia de vômito, querer vomitar, pode virar pra cá. Nossa, a sensação tava horrível, fraca, muito fraca, e eu fiquei pensando que se eu fosse ficar desse jeito a cirurgia inteira, eu queria dormir, embora eu quisesse ficar acordada pra ver meu bebê, mas aquela sensação era muito ruim. Até que o médico, o anestesista, tocou no meu ombro e falou assim, Cintia, fica tranquila que essa indisposição, essa sensação ruim que você tá sentindo logo some. E foi, parece que a hora que ele falou isso e ele tocou no meu ombro pra falar, a sensação foi aliviando. E a irmã já chegou, porque eu tive numa Santa Casa, então tinha todas as irmãs acompanhando. Nossa, gente, vou falar, as irmãs têm uma luz, parece, que nos acalmam.
E uma delas chegou pra mim e falou assim, olha, seu marido já vem vindo, tá? Então pode ficar mais tranquilo ainda. E foi ela falar, meu marido entrou com a máquina fotográfica, todo preparado pra tirar a foto. E nisso passou a sensação ruim e só ficou aquela dormência daqui do peito pra baixo. E aí já subiram uma cortina pra eu não enxergar o que tava sendo feito. E aí eu percebi que começaram a fazer a incisão e cortar, blá blá. Gente, foi muito rápido, porque parece que 2 minutinhos que o médico começou a mexer em mim, eu já ouvi o choro do nenê. E ele chorou muito forte. E eu toda curiosa, parecia que ele tava chorando ainda dentro da barriga, porque o chorinho dele parecia que tinha água. Aí, eu querendo ver ele, mas eles levaram ali pra limpar, pra sugar, aquele o que tem que ser feito lá, eu não sei o que faz, o que não faz, mas meu marido já tinha visto ele, já tinha tirado foto, e eu curiosa, até que eles terminaram de arrumar tudo, e meu marido veio antes pra mim, né, e aí eu perguntei, tem bastante cabelo, é narigudo, porque a gente tem nariz batatinha, eu falei, é muito narigudo, aí meu marido falou assim, ele tem cabelo e tem nariz grande, ele falou, e é a cara do seu pai, ele tinha a cara do meu pai, o nenê. E realmente, né, a hora que o nenê chegou, eu não conseguia ver direito, ele tava tão quentinho, a irmã colocou ele encostadinho no meu rosto, e aquela sensação de sentir ele quentinho naquela sala fria, ai, foi tão gostosa, eu falei, nossa, ele é quentinho, ele era branquinho por causa ainda do vernix, né, que eles nascem, aquela coisinha branca, só que eu não conseguia ver ele direito, eu tava meio que passada, não conseguia cair a ficha, um monte de gente falava pra mim assim, a hora que você ouvir o choro vai cair a sua ficha que você é mãe. Não, gente, pra mim não caiu, eu ainda não tava entendendo, eu só queria ver o nenê e parecia que era um sonho. E aí nós ficamos, eu, meu marido e o nenê um pouquinho ali, e aí a irmã já recolheu ele, e aí ela falou, vem comigo. E aí o meu marido foi com ela pra aprontar o nenê. Enquanto isso eu fiquei lá pra que eles fechassem os cortes, né, o corte. E esse foi o momento, gente, foi engraçado, mas eu tive uma sensação tão de tranquilidade, enquanto o médico fazia os pontos, fechava, eu fiquei lá e foi o momento que eu descansei, acho que eu fiquei falando, acho que é meu último momento sem ter que... Mas eu fiquei lá relaxando, tranquila e agradecendo que tinha corrido tudo bem, queria ver meu neném, mas eu queria descansar um pouco, eu não cheguei a dormir, mas eu fiquei lá descansando enquanto eles faziam fechavam o meu corte, a cesárea. E aí logo terminou, foi muito rápido, né? Na hora que o neném nasceu, o médico deu uma espiadinha na cortina, falou, tá tudo ok, o neném tá ótimo. A irmã tinha vindo me acalmar falando que o neném era lindo. E essas coisas todas, né? Que eles fazem pra gente ficar mais tranquilo. E aí, logo eu já saí, eu não fiquei em sala de recuperação, já me levaram rápido pro quarto, porque o nenê tinha que mamar na primeira hora. Então, o tempo que eles fecharam a cesárea, o nenê, eles só limparam, eles não dão banho mais no nenê, né? Então deram uma limpada, colocaram uma roupinha, meu marido ficou o tempo todo com ele, tá aqui resmungando. E aí já levaram pra que ele amamentasse, eu ainda tava anestesiada, então colocaram ele deitadinho, eu tava deitada e colocaram ele deitado do meu lado. Mas o preguiçoso do meu nenê não quis mamar na primeira hora, ele até colocou a boquinha, mas ele não sugava, ele só queria dormir. E naquele dia ele só dormiu. Não mamou, ele não queria, a gente tentou de todo jeito, mas ele ainda acho que estava satisfeito com os nutrientes que ele tinha na barriga, porque ele não teve fome. Oh, filho, aqui ó, o seu brinquedinho. Oh, amor. E aí, vamos lá, a recuperação ali do momento da cesárea, a hora que foi passando a anestesia. Gente, pra mim, eu não tive nada de ruim, tá? Graças a Deus não tive complicação nenhuma na cirurgia, a anestesia foi passando, eu senti um pouco de dor em toda a barriga, a minha enfermeira chegou e falou, ó, vou abaixar um pouco o seu útero, né, vai doer um pouco, mas é pro seu bem, e ela baixava assim, ó, fazia uma pressão pra que descesse, e a dor que eu tinha no estômago foi parar mais pra baixo, então tinha aquela dorzinha lá dentro, mas não era nada insuportável. Quando a anestesia passou de fato, a enfermeira chegou com uma estudante de enfermagem, e ela falou assim, Cintia, você quer tomar banho no leito ou você acha que já dá pra levantar? Falei, na hora eu falei, por mim tudo bem, mas eu falei, eu acho que eu tô bem, dá pra eu levantar. E realmente a mocinha que era estudante, porque ela ainda era muito inexperiente, que me acompanhou pro banho e eu tomei o banho sozinha.
Tem gente que fala que a sensação de pôr o pé ou ficar de pé logo depois da cesárea é horrível. Eu fui devagarzinho porque eu tinha medo. Eu lembro quando eu operei da apêndice, eu sentia muita dor, eu era criança também. Então eu tinha esse medo de ter essa dor. Mas eu não tive tanta dor assim, eu só esperei pra me firmar. E aí assim que firmou, eu fui andando, tomei banho, abaixei, me enxuguei tudo sozinha. Porque a enfermeirinha lá, ela só ficava olhando e ela não fazia, eu fiquei com vergonha de pedir ajuda também. E como eu tava bem, eu fui fazendo, né? Aí tomei banho, me vesti, me senti melhor. E aí eu tava com soro, porque eu só recebi um soro. E assim que acabou o soro, eles me tiraram e eu fiquei o resto sem soro. E a anestesia já tinha passado. No mesmo dia, eu nem percebia, a cirurgia foi tão bem a minha recuperação, que lá no mesmo dia, no hospital, eu fui trocar meu neném, eu fiquei de perna cruzada. Aí minha mãe falou assim, Cintia, pelo amor de Deus, você tá com cesárea, você vai sentar desse jeito. E aí que eu tentava me policiar pra não ficar me mexendo tanto, pra não machucar. Porque não tive tanta dor assim, a dor era muito suportável. O ponto foi um de cada lado e um no meio. Então depois que o médico tirou, ficou só uma linhazinha, não ficou uma cicatriz grande. Ainda tá meio vermelhinha, mas eu acho que vai sumindo essa cor com o tempo, né? Mas não foi nada que me incomoda, tá? A cicatriz. Então, eu fiquei no hospital, tive na segunda, dormimos, depois eu fiquei na terça e saímos na quarta de manhã, tá? E aí, essa foi a minha experiência com a cirurgia. O meu médico ainda falou assim pra mim no dia seguinte, ele falou, se prepara que seu pé pode inchar, pode ficar inchada por causa da cesárea, porque normalmente incha, mas eu tive sorte até com isso, gente. Eu não inchei, meu pé não inchou, eu não inchei na gravidez e não inchei na cesárea, graças a Deus. E pra mim foi super tranquilo. Eu não vou falar, recomendo pra você fazer a cesárea, porque acontece de gente, eu conheci pessoas que sofreram muito, tiveram dores, os pontos abriram, teve infecção, hemorragia, tá? Então pode ser que pra você não seja tão bom quanto pra mim. Mas se você resolveu e quer fazer cesárea, como eu escolhi e quis fazer a cesárea, eu vou falar a minha parte, a minha opinião, pra mim foi ótimo. Tenho certeza que a dorzinha que eu senti depois, as dores que eu senti depois, não foram tão fortes como seria do parto normal. Então era essa o que eu tinha na cabeça. Senti muita dor, então eu falei, eu prefiro sentir, acho que a dor da recuperação do que aquela. Porque, gente, toda vez que eu via relatos de parto normal, as pessoas falavam do sofrimento muito grande, eu tinha medo disso. Então, por isso que eu falo, não fiquem falando sobre os sofrimentos dos tipos de parto. Só deem força e, sei lá, dê apoio, fala vai dar tudo certo, sua dor vai ser suportável. Não fiquem falando das coisas tão ruins, porque as pessoas vão desistir, seja um parto normal ou seja cesárea. A minha cesárea foi tranquila, deu tudo certo, meu neném nasceu, tá saudável, e eu não tenho não penso que ele não tem algumas imunidades, porque não foi de parto normal, ou sei lá, seja qualquer outra coisa. Ele tá bem, né? Nunca ficou doentinho ainda, né, filho? E esse foi o meu relato de parto, foi tranquilo, na medida do possível. Claro que passar por uma cirurgia nunca é gostoso, mas ele tinha que sair da minha barriga e a minha opção foi a cesárea, tá? E eu respeito você se você escolheu qualquer tipo de parto e digo pra você boa sorte e vamos lutar pelo respeito da opção da mulher e não da imposição do tipo de parto, ok? Então até o próximo, depois eu relato pra vocês como foi minha recuperação, a hora que eu cheguei em casa, se eu precisei de ajuda, se eu usei cinta ou não, e a gente conversa mais sobre esse assunto. Vicente, dá um beijo lá no pessoal. Tchau, galera!